povo da Terra, tudo bem com vocês? Poxa, quanto tempo, né? Enfim, aqui tô eu, depois de várias mamadeiras, depois de muito choro aqui do meu filho. Finalmente tô conseguindo gravar por enquanto, né? Vamos ver como vai ficar. Então, eu queria dizer pra vocês que é muito difícil gravar o vídeo nesse momento, com o meu bebê pequenininho e tal. Quem tem filho deve imaginar o quanto que deve ser complicado, né? E quem grava vídeo também sabe que é difícil organizar o vídeo. Enfim, naquele formato que eu tenho gravado os vídeos, eu sei que muita gente não gosta, outras pessoas gostam, mas sentem falta de eu estar aqui, mas é um formato que é muito mais fácil pra mim gravar nessas condições atuais. Então, eu não tô garantindo, assim, que eu vou voltar de vez a aparecer em todos os vídeos. Eu vou tentar voltar. Só que seria legal um incentivozinho aí da parte de vocês, vai? Pra poder me estimular a passar por todo esse sacrifício aí pra gravar. Como vocês já devem ter reparado, o crescimento do canal diminuiu bastante nesse período que eu fiquei ausente. O canal vai completar 2 anos em dezembro e ele praticamente tem 1 ano que não cresce. Então, se você puder ajudar, se você gostar desse vídeo, compartilhar com seus amigos, entendeu? Pra poder ver aí se o canal dá uma crescida, volta a crescer, porque aí também me anima a voltar a gravar com todo esse trabalho que eu tô tendo. Tendo dito tudo isso, vamos logo pro tema de hoje. E aí, pra vocês, quem é o terráqueo mais forte, Kuririn ou Tenshinhan? Bem, essa talvez seja uma das discussões mais antigas e mais comuns em Dragon Ball. Só não deve ser mais polêmico que a discussão entre Vegito e Gogeta. Mas enfim, tem sempre uma galera que gosta de puxar aí a sardinha pro Tenshinhan por causa do anime, onde lá ele conseguiu fazer alguma coisa contra Cell e Buu. Outros gostam de defender o Kuririn. Enfim, a questão é que no meio dessas discussões sempre tem um que diz: ah, mas o Tenshinhan não é terráqueo. Ou pior ainda, dizem que nem humano ele é. Tudo por causa do 3 zoião lá que ele tem, né? E nem é só por isso. Para alguns, a comparação não vale, porque alguém leu em algum lugar que o Tenshinhan é alienígena. Antes de mais nada, vamos falar sobre essas tais publicações sobre a origem do Tenshinhan. Uma das primeiras foi feita no Daisenshu 4, que descreve que Tenshin manipula técnicas especiais inacreditáveis para um terráqueo, já que nas costas dele crescem braços que se dividem em 4, e completa dizendo que ele tem uma característica única, por causa dos seus descendentes distantes, os Mitsumedins, que eram uma prole de alienígenas. Depois, o Daisenshu 7 afirma que existem diversas raças no mundo de Dragon Ball. Isso inclui terráqueos, Namekuseidins, Saiyajins. E esses tais Mitsumedins seriam alienígenas descritos como ancestrais distantes do Tenshinhan. Só que alguns anos depois, perguntaram a Toriyama, numa entrevista da primeira edição americana da Shonen Jump, se Tenshinhan era um humano e qual era o sentido dele ter um terceiro olho. O autor responde que em alguns lugares da Ásia, seres com 3 olhos são considerados divinos. E diz ainda que eles possuem o poder da visão verdadeira. Mas parece que Tenshin, que foi criado pelo malvado mestre Tsuru, perdeu aí a sua capacidade de usar os inúmeros poderes desse terceiro olho para bons propósitos. Bem, deu pra ver que nem o autor deu uma resposta direta sobre a origem do Tenshinhan, nem mesmo respondeu sobre o fato dele ser um humano ou não. Só que antes de falarmos qualquer coisa aqui, temos que entender que na cabeça do autor de Dragon Ball, um humano é praticamente todo ser que não é um deus, um demônio, um robô, um androide ou um animal de verdade, ou uma besta. Isso tudo foi muito bem explicado num vídeo que eu vou deixar o link aqui. Então, gente, ser terráqueo, ser Saiyajin, ser outra raça ou até mesmo ser um Mitsumidin é tudo a mesma coisa que ser um humano na visão do autor. Bem, então já sabemos que Tenshinhan pro autor é um humano, né? Mas e aí, ele pode ou não pode ser considerado um terráqueo? Então, como vimos, as únicas referências feitas sobre os ancestrais de Tenshinhan foram feitas nos Daisenshus. Acontece que o Daisenshu 4 descreve esses Mitsumidins como descendentes de uma prole de alienígenas, ou algo como descendentes diretos ou não tão distantes de alienígenas. Ou seja, dá a entender que o Tenshinhan seria um descendente distante de descendentes diretos de uma raça de alienígenas. Só que o Daisenshu 7 diz que os próprios Mitsumidins
são alienígenas. Ou seja, acaba rolando um conflito de informações entre o Daizenshuu 4 e o 7 sobre os Mitsumidins. Se eles são aí alienígenas, ou seja, não terráqueos, isso não tem nada a ver com ser humano, ou se eles são aí uma raça qualquer descendente direta de alienígenas. Mas independente da relação entre Ten Shinhan e os Mitsumidins, a questão é que de qualquer forma, o Ten Shinhan tem uma ascendência distante dessa raça. A dúvida aí, gente, é saber se essa raça de Mitsumidins é composta exclusivamente de alienígenas ou de alienígenas que já haviam se misturado lá na Terra. Ah, mas aí alguns podem dizer que isso não prova nada se ele é terráqueo ou não. E é aí que vem o plot twist de toda essa informação. Ainda que o Daizenshuu 4 trate o Ten Shinhan como descendente de Mitsumidins, independente do que essa raça realmente seja, muita gente ignora que no próprio Daizenshuu 4 o Ten Shinhan é tratado como terráqueo, mais especificamente nas páginas 60E4 e 60E5. Ou seja, Ten Shinhan, mesmo sendo descendente de alienígenas, diretamente ou não, ele é sim considerado nesse guia como um terráqueo, assim como no primeiro Chosenshu. Então a dúvida acabou, né, gente? Só que não. Realmente não existem argumentos para que a galera ainda insista que Ten Shinhan não é um terráqueo. Pelo menos não usando os Daizenshus, né? Agora, se a gente considerar apenas a obra canônica e ignorar os guias, não tem nada, gente, veja bem, nada mesmo no mangá que ponha em xeque aí a origem do Ten Shinhan, como sendo ou um legítimo terráqueo, ou um descendente de aliens, ou mesmo um membro legítimo aí dessa raça Mitsumidins. Como eu disse, essa ideia sobre essa raça parece que surgiu lá nos Daizenshus. E apesar de muita gente considerarem esses guias como as verdadeiras bíblias de Dragon Ball, cara, eles não são a fonte absoluta da verdade. Até porque o próprio Toriyama disse no Daizenshuu 7 que o editorial da Shueisha é que foi responsável pelas coisas escritas ali. Então, gente, não é pra confiar cegamente no que foi dito pelos Daizenshus, tá? A única declaração do Toriyama sobre a origem do Tenshin, por incrível que pareça, tá relacionada a tal entrevista da Shonen Jump americana. Se a gente analisar, o Toriyama deixa claro que o Ten Shinhan perdeu a capacidade de usar os poderes do seu terceiro olhão lá. E foi por influência do mestre Tsuru. E foi nessa entrevista aí que ele falou o lance de que seres com o terceiro olho são considerados divindades na Ásia, em alguns lugares da Ásia. Dá até pra gente pensar aí na possibilidade do Toriyama ter em algum momento considerado Ten Shinhan uma divindade, ou que ele concebeu a ideia para remeter a uma divindade, já que tem muitos lugares na Ásia que tem essa crença do terceiro olho. Sem contar que Dragon Ball foi inspirado na lenda chinesa Jornada do Oeste. E nessa lenda, gente, existe um personagem que é considerado um deus chinês, chamado Arlan Shen, que também possui 3 olhos. Então, é provável aí que o Toriyama tenha se inspirado nesse cara para criar o Ten Shinhan. Mas isso não significa que o Ten Shinhan é o próprio personagem da lenda, nem que o Ten Shinhan é um deus ou coisa assim. Pra piorar, gente, alguns jogos geraram ainda mais confusão sobre a origem do Ten Shinhan. É o caso aí do Raging Blast. É um jogo que tem uma história paralela entre Kuririn e Ten Shinhan num torneio aí pra eleger quem é o mais forte terráqueo. E aí o Kuririn pergunta se o Ten Shinhan é mesmo da Terra. Só que isso nem é uma confirmação, foi uma pergunta do Kuririn. Sem falar, né, que jogo não é parâmetro para ser usado como argumento. Outro game que é um exemplo é o Legacy of Goku 2. Esse jogo tem um NPC lá que dá a entender que o Ten Shinhan não nasceu com 3 olhos, mas sim que ele adquiriu o terceiro olho graças a meditações profundas. Isso aí entra no mesmo problema lá do jogo Raging Blast. São declarações que nunca vimos na série. Ou seja, elas não foram criadas e não foram ditas por Toriyama. Enfim, gente, é muito mais sensato aí considerar o Ten Shinhan algo como um terráqueo, né? Já que isso nunca foi nem questionado no mangá. Assim como também no mangá ninguém nunca questionou se o Oolong, ou Poal, ou Giran, ou Buyon são terráqueos. O problema sempre foi dessas declarações externas, em materiais produzidos não necessariamente pelo Toriyama. E mesmo em algumas dessas declarações, a gente encontra aí o Ten Shinhan no mesmo balaio dos terráqueos. Enfim, gente, nos próprios materiais oficiais publicados pela Shueisha, Ten
Tenshinhan é classificado como terráqueo de uma forma ou de outra. E se os guias não são a verdade absoluta, como eu já disse aqui, por não representarem necessariamente a visão do autor, então a gente tem que se focar no mangá ou nas próprias declarações do autor. E, gente, como no mangá nunca existiu essa discussão a respeito da origem do Tenshinhan, a gente não tinha nem que estar aqui discutindo isso. Ah, tá, mas eu nunca vi um terráqueo com 3 olhos. Pô, gente, o Kuririn não tem nariz, né? E ninguém se pergunta se ele é terráqueo ou não. Tá, gente, mas no fim das contas, quem é mais forte, Kuririn ou Tenshinhan? Bem, gente, a gente poderia até perder tempo aqui falando sobre os feitos de um ou de outro, desconsiderando as cenas que foram criadas só pro anime da Toei e focando mais no mangá. Só que o máximo que vimos Tenshinhan fazer, além do Kuririn, foi conter o céu e realizar um pequeno ataque surpresa contra Buu. Mas, gente, nenhum desses ataques, de certa forma, foram efetivos, né? Basicamente, apenas atrapalharam os dois vilões em um breve espacinho de tempo. E também não perderam nenhuma energia significativa. Enfim, pode ter atrapalhado os vilões, mas não gerou nenhum desgaste pra eles. Então, tipo, realmente não há feitos o suficiente até o final de Dragon Ball Z que demonstrem que Tenshinhan seria mais forte que o Kuririn. Já é corajoso, sim, há realmente algumas coisas que mostram que ele é, de fato, mais corajoso que o Kuririn. Como aconteceu lá no arco dos androides, né? Eu também acho que ele teve ataques mais efetivos, isso também é mostrado. Como quando ele segurou o céu lá e tal. Assim como também há coisas que podem demonstrar que o Kuririn é mais efetivo em combate direto. Como quando ele disparou lá aquele Kenzan, né? Que poderia ter partido Frieza no meio. Então fica tudo muito subjetivo, vocês não acham? A verdade, gente, é que nunca teve um oponente aí que derrotou o Kuririn e que depois tenha sido derrotado pelo Tenshinhan, ou vice-versa. E não teve comparações nem diretas nem indiretas entre eles ao longo de toda a série. A última vez que eu vi alguma forma de comparação foi lá no arco dos Saiyajins com os tão amados por todos poderes de luta. E isso já tem tempo pra caralho na série. Ambos ficaram mais fortes, de uma forma ou de outra, e nunca mais foram comparados na série. Bem, mais ou menos, né? Até o 25º torneio de artes marciais, lá o Yamcha diz pra filha do Kuririn que o pai dela é o terráqueo mais forte do mundo. Mas tem gente que não leva a sério o que o Yamcha diz, né? Até porque o Tenshinhan nem estava presente nesse torneio. E aí, gente, o que fazer? Bom, se a gente recorrer ao que o próprio Toriyama disse, hein? Em 2004, gente, o Toriyama participou de uma entrevista publicada no guia Dragon Ball Tenkaichi Densetsu TV Anime, junto com a dubladora do Goku e com o roteirista do anime na época. Nessa entrevista, o Toriyama literalmente admite que o Kuririn é o terráqueo mais forte. E como vimos, isso foi dito numa entrevista em 2004, anos após o término de Dragon Ball Z. Que, inclusive, o fim de Dragon Ball Z se passa bem depois de Dragon Ball Super, né? Tá, mas tem gente que acha que o final do Z vai ser desconsiderado, então acha que a gente tem que falar só do Kuririn e do Tenshinhan do Super. Bem, gente, ninguém aqui é evidente, tá? Pra afirmar se vai ser ou se não vai ser desconsiderado. Mas se a declaração do próprio Toriyama não servir pra você, parecer defasada pra você por causa do Super, então só resta aí apelar pras informações oficiais divulgadas em revistas ou sites da Toei. Uma das primeiras informações oficiais sobre quem seria o terráqueo mais forte foi feita pro filme Renascimento de Frieza e foi dita lá no site do filme, numa fichinha técnica sobre o Kuririn. Nessa fichinha técnica diz que Kuririn, aprendiz do Mestre Kami com o Goku, entre os terráqueos é o mais forte dos guerreiros que lutaram juntos em uma série de combates mortais. Só que aí a gente entra no mesmo problema, que essa declaração foi feita num site sobre um filme. E fora que o filme foi feito antes mesmo da criação de Dragon Ball Super. Então, os acontecimentos do filme meio que ficaram valendo só no filme mesmo, né? Só que mesmo, gente, com o surgimento de Dragon Ball Super, algumas matérias oficiais continuam reforçando que o Kuririn é realmente o terráqueo mais forte. Ó, quer ver um exemplo? Tem uma matéria da revista Animedia de janeiro de 2017, que descreve um então novo arco da sobrevivência do universo. E nessa matéria, o Kuririn foi citado mais uma vez como o terráqueo mais forte, sendo que todos os 10 participantes tinham sido citados individualmente. Ou seja, o Tenshinhan estava ali para efeito de comparação. Só que, novamente, gente, a mesma revista, em agosto de 2017, descreveu o Kuririn como o terráqueo mais forte. Então, gente, vamos recapitular tudo. Temos uma declaração de 2004 do Toriyama próprio, dizendo que o Kuririn é o terráqueo mais forte. Temos a declaração do Yamcha dentro da série, dizendo que o Kuririn é o terráqueo mais forte. Temos matéria
histórias oficiais diversas que indicam que o Kuririn é o terráqueo mais forte, então eu acho que tá na hora de aceitar que o Kuririn é de fato o terráqueo mais forte, né? Ao menos comparado com o Tenshinhan, vai. É claro que até mesmo entre os roteiristas e pessoas ligadas à franquia, pode haver divergências ou duvidazinhas, como aconteceu com o Toshio, o atual roteirista de Dragon Ball Super, que uma vez deu a entender que seria difícil demais escolher qual dos dois é o mais forte. Mas até mesmo o próprio Toshio, nessa ocasião, lembrou dessa declaração que o Toriyama tinha dado em 2004. Assim como ele concluiu que as coisas podem mudar ao longo do tempo. Enfim, a melhor forma para mostrar qual dos dois é mais forte, atualmente inclusive, seria uma luta mano a mano entre os dois. Às vezes a gente pode se surpreender com o Kuririn ou com o Tenshinhan, mas a verdade é que quem vai acabar decidindo quem sai vitorioso nessa história é o próprio autor ou os roteiristas. Pode até ser que no futuro seja levado em consideração as informações do Daisenshu sobre a origem do Tenshinhan, ou talvez inventem que ele é realmente um alienígena, ou um deus, ou qualquer coisa do tipo. Assim como isso pode acontecer com o Kuririn ou com qualquer outro ali. Afinal, o Goku e o Piccolo são os melhores exemplos disso, né? Mas, pelo menos até o presente momento, juntando todas as informações oficiais, dá pra concluir sim que o Kuririn é realmente mais forte que o Tenshinhan. Enfim, gente, é isso. Deixa aí seus comentários, dá um like aí no vídeo pra dar aquele incentivo que eu falei lá no início. E se você acompanha aí vários vídeos nossos e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra poder me animar a aparecer aqui mais vezes, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.